Você sofre todas as manhãs passando 30 minutos com dificuldade na casa de banho? Mesmo tomando laxantes, após alguns dias, o sofrimento repete-se. Hoje, vou ensinar-lhe um método natural para resolver a prisão de ventre que é mais poderoso que os remédios e não tem efeitos secundários. Olá a todos! Sou o Dr. Antônio Ribeiro, médico doutorado que há 40 anos estuda exclusivamente o estilo de vida alimentar saudável para idosos. Por acaso, ir à casa de banho todas as manhãs parece uma guerra para si. Aquela frustração de tomar um laxante, sentir-se bem por 1 ou 2 dias e depois ficar tudo bloqueado novamente. Eu também passei por isso diariamente há décadas. No entanto, após 40 anos de investigação, finalmente encontrei o método mais fundamental para erradicar a prisão de ventre, utilizando os princípios do nosso próprio corpo, sem depender de medicamentos. Hoje, revelarei todos esses segredos. A resposta estava escondida em 3 alimentos comuns que sempre vimos na nossa cozinha, mas a questão não se resume apenas a ir à casa de banho com facilidade. Recentemente, surgiram estudos assustadores que indicam que a prisão de ventre aumenta em 3 vezes o risco de demência, essa doença terrível que nos rouba as memórias. Mas não se preocupe, se colocar em prática a prescrição alimentar que vou ensinar hoje, poderá proteger o seu corpo não só da prisão de ventre, mas também da ameaça da demência. Se vir este vídeo até ao fim, cortará de vez o laço negativo com a prisão de ventre que o atormentou a vida toda e sentirá, amanhã de manhã, o conforto de como se uma segunda vida estivesse a começar. Na era do centenário, a juventude não é um número, mas sim a saúde. No momento em que cuida do seu corpo hoje, a juventude recomeça. Através dos meus 40 anos de estudo, cheguei a uma conclusão crucial. Toda a saúde e todas as doenças do nosso corpo começam no intestino. No passado, quando eu dizia isto, muitos colegas médicos duvidavam, mas hoje, a ciência comprova as minhas palavras. Um estudo recente da Faculdade de Medicina de Harvard revelou que pessoas com prisão de ventre têm um risco 3 vezes maior de desenvolver demência do que as que não têm. Mas o que é que a prisão de ventre na barriga tem a ver com a demência na cabeça? Pode ser difícil de acreditar, mas o nosso intestino é como um segundo cérebro que conversa intimamente com o cérebro na nossa cabeça todos os dias. Lembro-me da história da Dona Maria, de 71 anos, que me procurou há alguns anos. Ela sofria de prisão de ventre severa. E ao notar que se esquecia das coisas cada vez mais, vivia sem dormir com o medo profundo de estar a começar um processo de demência. Eu disse-lhe que, em vez de sacos de comprimidos, deveríamos começar com uma prescrição alimentar para recuperar o intestino. Isto porque, se o intestino estiver cheio de fezes, é como acumular sacos de lixo dentro de casa sem os deitar fora. As toxinas más provenientes desse lixo viajam pelos vasos sanguíneos até ao órgão mais importante, o cérebro, adoecendo a memória. Surpreendentemente, à medida que a prisão de ventre da Dona Maria era resolvida, o seu rosto ganhou cor e o seu olhar tornou-se mais lúcido. Recentemente, ela veio visitar-me com a nora, e com um sorriso de menina, contou que já não confunde o nome dos netos e que até voltou a jogar cartas e a ganhar dinheiro após 20 anos. Amigos, sublinho mais uma vez, a prisão de ventre não é apenas um pequeno desconforto. Se a saúde intestinal colapsa, a saúde cerebral, aliás, todo o nosso corpo colapsa. O intestino é a raiz do nosso corpo. Por isso, os 3 remédios naturais que vou ensinar agora são ainda mais importantes. Vou revelar a primeira prescrição alimentar resultante de 40 anos de estudo. Trata-se da alga kelp, ou alga marinha. Por que razão a kelp é tão boa para a prisão de ventre? Por causa da sua substância viscosa chamada alginato. Quando entra no intestino, o alginato faz com que a umidade se agarre às fezes endurecidas, tornando-as macias e escorregadias. É exatamente o mesmo princípio de lubrificar uma máquina que está presa. Além disso, a fibra abundante da kelp serve de alimento excelente para as bactérias benéficas que vivem no nosso intestino. Ao comerem este alimento, as bactérias tornam-se fortes e fazem o intestino mover-se com vigor. O Sr. Manuel, de 69 anos, que vive em Lisboa, sofria de prisão de ventre há mais de 20 anos e não conseguia sair de casa descansado. Vivia ansioso por não saber quando viria o sinal, e os laxantes ora lhe causavam dor abdominal, ora diarreia. Recomendei-lhe a kelp e ele começou a beber água de alga. Surpreendentemente, ao fim de 3 dias, ouviu o intestino a trabalhar e, após uma semana, experimentou um alívio que não sentia há décadas. 1 mês depois, largou os laxantes e disse-me: Doutor, pela primeira vez em 20 anos, viajei de autocarro com a minha esposa para visitar o meu filho. Antigamente seria impensável. Um copo de água de alga devolveu-me a vida. Como preparar esta água? É muito simples. Coloque um pedaço de kelp seca do tamanho da palma da mão em 1 litro de água e deixe repousar por apenas 30 minutos. Quando a água ficar levemente acastanhada, está no ponto ideal.
Beba um copo em jejum de manhã e outro antes do jantar. Um segredo extra: se adicionar um pedaço de gengibre enquanto a alga repousa, o movimento intestinal será ainda mais ativo. Nota: se sofre de doenças da tiroide, consulte o seu médico antes de consumir. E quem toma remédios para a tensão deve começar com pequenas quantidades para observar a reação. A kelp não resolve apenas a prisão de ventre, limpa o sangue e baixa o mau colesterol. É um verdadeiro tônico marinho. A segunda prescrição alimentar é o diamante verde da terra, o kiwi. Muitos idosos não tocam em fruta por causa da diabetes, mas para essas pessoas, o kiwi é um presente. O senhor Joaquim, de 66 anos, sofria de diabetes e prisão de ventre em simultâneo. Os remédios da diabetes agravavam a prisão de ventre, e ele tinha medo de comer fruta para não subir o açúcar. O kiwi foi a solução. Ele aumenta o açúcar de forma muito lenta, sendo seguro para diabéticos. Contém uma enzima digestiva especial chamada actinidina, que decompõe os resíduos de comida no intestino, ajudando-os a descer. É como um desentupidor potente para os canos. O senhor Joaquim passou a comer 2 kiwis todas as manhãs, e em 2 semanas, regularizou o trânsito intestinal. Doutor, é uma felicidade poder comer uma fruta doce sem preocupação e ainda sentir-se leve, diz ele. A melhor hora para comer é em jejum matinal, para acordar o intestino. Uma dica importante: lave bem o kiwi e coma-o com a casca. A quantidade de fibra para a prisão de ventre duplica se comer a casca. Se acompanhar com iogurte natural, a fibra do kiwi alimentará os probióticos do iogurte, criando uma harmonia perfeita. Nota: se sentir comichão nos lábios ou garganta ao comer kiwi, pode ser alergia e deve parar. Se tem estômago sensível, coma após a refeição em vez de em jejum. A terceira prescrição da minha lista é a raiz de bardana. Se a kelp limpa e o kiwi ajuda a digerir, a bardana fortalece a resistência básica do intestino. Muitas mulheres sentem a prisão de ventre agravar-se após a menopausa. A dona Alzira, de 71 anos, sofria tanto que desenvolveu hemorroidas, tendo pavor de ir à casa de banho. Recomendei-lhe chá de bardana morno. Hoje ela diz: doutor, sinto-me viva agora que não vejo sangue na casa de banho. Com o fim da prisão de ventre, as hemorroidas melhoraram e caminhar é um prazer. O segredo está na inulina, abundante na bardana. Eu chamo-lhe o jardineiro do intestino. A inulina não é digerida no estômago, e chega intacta ao intestino para alimentar as nossas bactérias boas. É o método mais sábio. Em vez de forçar a saída com químicos, fortalecemos o exército interno para resolver o problema. Como preparar? Corte bardana limpa em fatias finas, sem retirar a casca, pois os nutrientes estão lá. Ferva um punhado em 1 litro de água em lume brando por 20 minutos. Quando a água ficar levemente acastanhada, o seu tônico intestinal está pronto. Beba 2 a 3 vezes por dia. Nota: a bardana é rica em potássio, por isso quem tem problemas renais deve consultar um médico primeiro. Agora, vou ensinar-vos como combinar estes 3 alimentos para um efeito de 200%. É o meu plano diário de saúde intestinal. Ao acordar, 1 copo de água de kelp em jejum. 30 minutos depois, 2 kiwis, com casca. Se possível. Após o jantar, 1 copo de chá de bardana morno para fechar o dia. Este ciclo limpa, digere e fortalece. O senhor José, de 75 anos, após uma cirurgia à próstata, ficou com uma prisão de ventre tão severa que nada funcionava, nem os clisteres. Desesperado, seguiu este plano, e em apenas 3 dias, o milagre aconteceu. Conseguiu evacuar sozinho sem ajuda mecânica ou química pela primeira vez em anos. Doutor, sinto que voltei a ser dono do meu corpo, disse ele. Para consolidar este progresso, deixo-vos 5 hábitos de vida fundamentais. A água matinal. Beber 1 copo de água morna mal abre os olhos. É o sinal de hora de acordar para o intestino. A postura correta. Ao sentar-se na sanita, coloque um pequeno banco debaixo dos pés para que os joelhos fiquem acima da cintura. Isto alinha o intestino como uma autoestrada e as fezes saem sem esforço. A massagem noturna. Antes de dormir, esfregue as mãos para as aquecer e massageie a barriga em sentido horário. É o sentido do trânsito intestinal e ajuda o conteúdo a descer. O compromisso com o tempo. Sente-se na sanita à mesma hora todas as manhãs por 10 minutos, mesmo que não tenha vontade. O corpo aprenderá a rotina e começará a enviar o sinal automaticamente. A mastigação. Mastigue cada garfada mais 10 vezes do que o habitual. Se triturar bem a comida na boca, o trabalho do intestino reduz-se para metade. Aprendemos hoje a erradicar a prisão de ventre com o que a terra e o mar nos dão. Lembrem-se, o verdadeiro poder de cura não está em remédios caros, mas no que comemos e como nos movemos no dia a dia. É a conclusão de 40 anos da minha vida. Se tudo isto parecer demais,
Comece com apenas um passo. Beba água morna amanhã de manhã mal acorde. Deixe um comentário com a sua resolução. Vou começar a beber água morna amanhã. Partilhe este vídeo com quem ama. Subscreva o nosso canal Vida Saudável 60+. Na era do centenário, a juventude não é um número, é saúde. No momento em que cuida do seu corpo, a juventude recomeça. Torço pela vossa juventude brilhante. Até aqui, foi o Dr. Antônio Ribeiro. Muito obrigado.